Provérbios revela: sua boca fala o que está cheio o seu coração. Tenha fé e sabedoria, edifique suas palavras. O que tem saído da sua boca nos momentos em que o coração aperta, quando a dor cala fundo, quando o medo se aproxima, quando a ansiedade tenta assumir o controle, quais palavras escapam de você? A verdade é que ninguém fala por acaso. A boca apenas revela o que já está cheio por dentro. E talvez hoje você esteja cansado de perceber que suas palavras têm saído duras, impulsivas, carregadas de culpa, reclamação ou silêncio pesado. Não porque você seja mau, mas porque o seu coração tem estado ferido, sobrecarregado, exausto de lutar sozinho. A sabedoria nos ensina que a palavra não nasce nos lábios, ela nasce na alma. Bíblia nos lembra que aquilo que guardamos no coração acaba transbordando pela fala, moldando relações, ambientes e até o rumo da nossa própria vida. Quantas vezes você já quis voltar atrás no que disse? Quantas vezes percebeu que uma palavra dita no impulso criou um abismo difícil de atravessar? Ou, ao contrário, quantas vezes uma palavra certa trouxe alívio, cura e reconciliação? Nada disso é pequeno. Nada disso é irrelevante. Palavras constroem mundos invisíveis. Esta reflexão é um convite para olhar para dentro com honestidade e amor. Não para acusar, mas para compreender. Porque quando Deus trata o coração, Ele também transforma a linguagem. Quando a fé encontra espaço dentro de nós, a boca deixa de ser instrumento de dor e passa a ser canal de vida. Aqui, vamos caminhar juntos por Provérbios, permitindo que a sabedoria de Deus limpe o interior, acalme as emoções e nos ensine a falar com verdade, graça e responsabilidade. Não se trata apenas de controlar o que se diz, mas de curar o que se sente. Se você sente que anda falando demais por ansiedade, se calando por medo ou ferindo por cansaço, permaneça aqui. Existe um caminho mais leve. Existe uma forma de edificar com palavras, mesmo quando o coração ainda está em processo de cura. Deus deseja ensinar você a alinhar fé, sabedoria e linguagem. Porque quando o coração é transformado, a boca passa a abençoar. Existe uma raiz invisível por trás de tudo o que dizemos. Antes da palavra ganhar som, ela já ganhou forma dentro do coração. É por isso que Provérbios insiste tanto em nos ensinar a guardar o interior com diligência. Não se trata de moralismo ou autocontrole forçado, mas de consciência espiritual. Quando o coração está confuso, a fala se torna precipitada. Quando o coração está ferido, a boca sangra. Quando o coração está cheio de medo, a linguagem se enche de defesa, ataque ou silêncio endurecido. A sabedoria bíblica nunca separa palavra de emoção. Ela entende que o que sai da boca é apenas o eco do que está sendo cultivado por dentro. Bíblia nos mostra que não é possível viver em paz enquanto o interior está em guerra. Muitas pessoas tentam mudar o tom da voz, o jeito de falar, as reações externas, mas ignoram a fonte, e toda fonte negligenciada acaba transbordando de forma desordenada. Não é falta de fé perceber isso, é maturidade espiritual. Quantas vezes você já falou algo que não representava quem você é, mas sim o que você estava sentindo naquele momento? Palavras ditas no calor da emoção não definem caráter, mas revelam estado de alma. Por isso, Deus não começa corrigindo a boca. Ele começa curando o coração. Ele sabe que uma alma sobrecarregada não consegue produzir linguagem saudável por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, o cansaço interior encontra uma saída. Provérbios nos ensina que o coração é o centro das decisões, das intenções e também das palavras. Se o interior está cheio de ressentimento, a fala se torna ácida. Se está cheio de medo, a fala se torna defensiva.
Se está cheio de ansiedade, a fala se torna excessiva, repetitiva, inquieta. Não é coincidência, é consequência. E reconhecer isso não é motivo de vergonha, mas de libertação. Porque aquilo que é reconhecido pode ser tratado. Deus deseja te conduzir a um lugar mais profundo, onde você não precise mais vigiar cada palavra com tensão, mas permitir que o seu interior seja restaurado com verdade. Quando o coração encontra descanso, a boca aprende a falar com sabedoria. Quando a alma encontra segurança, a linguagem se torna mais mansa. A transformação verdadeira não acontece de fora para dentro, mas do centro para a expressão. E é aí que a sabedoria começa a florescer. Há momentos em que tentamos controlar o que falamos apenas pela força da disciplina. Engolimos palavras, seguramos reações, sorrimos por fora e silenciamos o que nos machuca por dentro. Mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, o que está cheio o coração transborda. Não apenas por palavras ditas, mas também por palavras caladas. O silêncio também comunica. E muitas vezes ele grita mais alto do que qualquer frase. Quantas vezes você se viu calada, mas por dentro sentindo-se destruída por uma frase que engoliu? Ou talvez tenha se acostumado a repetir palavras duras, automáticas, que não vêm de sua essência, mas de feridas antigas que ainda não cicatrizaram. A Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. Essa não é uma acusação, é um convite de Deus para olhar com mais carinho para dentro de si. Deus não quer te envergonhar pelas palavras que disse no passado. Ele quer te curar das dores que te fizeram falar assim. Porque a raiz não está na boca, está no coração. Está naquele abandono que você viveu e que te ensinou a se defender falando alto. Está naquele medo de não ser ouvida, de não ser suficiente, de não ser amada. E para se proteger, você criou discursos, muros, justificativas. Mas Deus quer transformar muros em pontes, discursos em oração, defesas em fé. Falar com sabedoria não é decorar frases bonitas, é viver um coração em paz. E a paz não vem do silêncio exterior, ela nasce da reconciliação interior. Quando você começa a se reconciliar com suas próprias emoções, com a sua história, com as suas quedas, você descobre que a boca já não precisa mais lutar por aceitação. Ela passa a comunicar graça. E isso é obra do Espírito Santo. A sabedoria não é barulhenta. Ela não precisa provar nada. A mulher ou o homem que aprende a descansar em Deus começa a perceber que até o tom da sua fala muda. As palavras ganham doçura, mesmo quando firmes. Ganham propósito, mesmo quando simples. Porque não vêm de um lugar de desespero, mas de fé. Não vêm de urgência por controle, mas de confiança em Deus. E se hoje o seu coração ainda está cheio de dor, medo, raiva ou confusão, saiba, você não precisa esconder isso de Deus. Pelo contrário, é nesse exato lugar que Ele deseja entrar. Não para te calar, mas para te restaurar. Porque quando o coração é tocado por Deus, a boca se torna instrumento de cura, de bênção e de vida. Você já percebeu como as palavras têm o poder de levantar ou derrubar alguém em segundos? Um simples "eu acredito em você" pode reacender uma alma quase apagada. Da mesma forma, uma palavra ríspida pode ferir mais fundo do que qualquer gesto. A Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. E é nesse versículo que repousa uma das verdades mais urgentes dos nossos dias. Precisamos, com urgência, aprender a edificar com aquilo que dizemos. Muitos vivem esperando um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova fase da vida, mas continuam prisioneiros de um vocabulário que amaldiçoa, desacredita, enfraquece. Dizem que têm fé, mas ao abrirem a boca, espalham dúvida, julgamento, reclamação. Não percebem que as palavras que soltam no mundo se tornam espelhos do que cultivam dentro do peito. E aí, a vida não muda.
porque o coração continua falando com a mesma escassez de sempre. É preciso transformar o coração para transformar as palavras. E é preciso transformar as palavras para transformar a realidade, porque a fé não é apenas o que sentimos, é também o que declaramos. Quem crê de verdade fala diferente. Suas palavras carregam esperança, mesmo em meio ao caos. Carregam amor, mesmo em meio à rejeição. Carregam propósito, mesmo em meio à dor. E isso não vem da força humana, vem da intimidade com Deus. Quando você se aproxima da palavra de Deus, quando mergulha nas Escrituras, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. A mente se renova, o coração se alinha ao céu e a boca, naturalmente, se torna mais sábia. Não é mágica, é transformação espiritual. É o Espírito Santo te ensinando a falar menos com pressa e mais com propósito. Menos com raiva e mais com misericórdia. Menos com medo e mais com fé. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude as pessoas à nossa volta, que transforme os ambientes que nos ferem. Mas Ele, com paciência e amor, começa por nós. E quase sempre, começa pela boca. Porque quem fala com sabedoria muda o ambiente. Quem fala com compaixão desarma conflitos. Quem fala com fé atrai cura. E tudo isso começa quando o coração se enche de verdade, de graça, de presença divina. Por isso, não subestime o poder das palavras. Elas são sementes. Cada frase lançada tem o potencial de florescer ou de envenenar. E você tem o poder de escolher o que planta todos os dias. Permita que Deus seja o jardineiro do seu interior, para que suas palavras deixem um rastro de luz, não de sombra. O coração cheio da presença de Deus transborda em palavras que curam, orientam e acolhem. Mas quando o coração está ferido, amargurado, ressentido, as palavras escorrem como veneno, muitas vezes sem que percebamos. É por isso que Provérbios nos adverte com tanta firmeza. A boca fala do que está cheio o coração. Não é apenas um alerta, é um convite à vigilância, à introspecção, à cura interior. Quantas vezes você se surpreendeu sendo rude com alguém que ama? Quantas vezes se viu espalhando palavras negativas, julgando, criticando, reclamando, mesmo sem desejar o mal? O problema raramente está apenas na língua. Está na raiz que sustenta o que ela expressa. Quando o coração está cheio de mágoa, todo gesto se torna uma defesa, toda palavra se torna uma armadura. Mas Deus não te criou para viver em guerra com o mundo. Ele te criou para ser ponte, não muro. É por isso que antes de mudar o que falamos, precisamos permitir que o Senhor transforme o que sentimos. Palavras que curam só podem brotar de corações que foram curados. E essa cura não vem de fora, não vem do tempo, não vem de outras pessoas. Vem de um encontro pessoal com Deus. Um encontro que começa no silêncio, na sinceridade, na entrega. Falar com sabedoria não é apenas um dom, é uma consequência. Quando você passa tempo com Deus, quando se alimenta da sua palavra, quando silencia as vozes do medo e ouve a voz da fé, seu interior muda. E junto com ele, mudam seus diálogos, suas reações, sua maneira de se colocar no mundo. A língua se torna instrumento de paz e não de confusão. Mas há um ponto importante. Essa transformação não é instantânea. Ela acontece no secreto, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um pensamento de cada vez. Quando você escolhe calar em vez de ferir, abençoar em vez de reclamar, ouvir em vez de reagir, o céu sorri porque vê em você um reflexo de Jesus. Jesus não falava para vencer discussões, ele falava para alcançar corações. Ele não usava palavras para provar seu valor, mas para revelar o amor do Pai. E é essa sabedoria que está disponível para você, hoje, agora. Não importa quantas vezes você feriu com a língua.
Não importa quantas palavras ditas por você ou a você ainda ecoam como feridas abertas. Deus pode limpar, curar, renovar. Tudo pode ser refeito quando o coração se rende à presença dele. Deixe o Espírito Santo ensinar você a falar com mais amor, com mais paciência, com mais propósito. Deixe que ele preencha seu coração com luz, para que suas palavras iluminem outros caminhos. Porque o que sai da sua boca pode ser o milagre que alguém tanto espera ouvir. Você já parou para perceber o poder que existe em uma única palavra? Uma palavra dita na hora certa pode levantar alguém do chão, pode reacender a fé, pode trazer de volta a esperança. Mas uma palavra impensada também pode destruir o que levou anos para ser construído. É por isso que Provérbios nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes, não é o que falamos, mas como falamos, que define o rumo de uma conversa, de um relacionamento, de um destino. Quando estamos feridos, tendemos a reagir em vez de responder. E reagir é agir com base na dor, não na sabedoria. É deixar que os sentimentos conduzam, e não o espírito. Deus, no entanto, nos chama a um lugar mais elevado. Ele deseja que nossas palavras sejam fontes de vida, não de contenda. Que sejamos canais de paz, não de conflito. Mas como fazer isso quando estamos exaustos, incompreendidos, sobrecarregados? Como ter uma resposta branda quando tudo dentro de nós grita por justiça, por atenção, por reparo? A resposta está em habitar na presença de Deus antes de habitar nas exigências do mundo. Quando você se abastece dele pela manhã, quando ora, quando lê a Bíblia, quando silencia para ouvir sua voz, você fortalece a sua alma. E uma alma fortalecida responde com calma, mesmo diante do caos. Não porque está fingindo ou sendo passiva, mas porque está centrada em algo maior do que a situação. A mulher ou o homem que aprendeu a responder com brandura não é fraco, é forte. Forte o suficiente para escolher não repetir os ciclos de dor. Forte o suficiente para não ser movido pela raiva ou pela provocação. Forte o suficiente para edificar em vez de destruir. E essa força não vem de um treinamento emocional, nem de fórmulas humanas. Ela vem da fé, da intimidade com Deus, do entendimento de que você é responsável pelas sementes que planta com a boca e que mais cedo ou mais tarde colherá o que disse. Palavras são sementes e cada dia é um campo novo. O que você tem semeado com sua fala? Críticas, reclamações, dureza ou ternura, compaixão, esperança? Não se trata de negar os conflitos ou as dores, mas de escolher um novo caminho, de não se tornar refém das próprias emoções. Deus deseja te usar para restaurar, para curar, para reconciliar. Mas para isso, você precisa permitir que Ele molde não apenas suas intenções, mas também suas expressões. Que a sabedoria do alto guie o seu falar. Que a paz de Cristo seja o árbitro do seu tom de voz. Que o Espírito Santo inspire cada palavra, mesmo nas conversas mais difíceis, porque no final das contas, quem aprende a falar com amor, aprende também a viver com propósito. E é isso que Deus quer para você. Uma vida cheia de sentido, guiada pela fé e sustentada pela sabedoria. Há algo sagrado em se calar quando se está com raiva. Há uma força invisível, quase sobrenatural, em escolher o silêncio quando a alma quer gritar, porque nem sempre a resposta mais poderosa vem do que se diz, mas do que se escolhe não dizer. Provérbios nos lembra que até o tolo é tido por sábio quando se cala e por inteligente quando fecha os lábios. Que sabedoria há nessa verdade? E quão difícil é colocá-la em prática, principalmente quando estamos feridos, injustiçados ou incompreendidos. O coração quer defender-se, a mente quer reagir, mas o espírito convida, espere, ouça,
ore antes de responder. Quantas vezes destruímos momentos, relacionamentos e até oportunidades por causa de palavras precipitadas? Quantas vezes não deixamos o Espírito falar porque nossa pressa em ter razão falou mais alto do que a nossa fé em Deus? Mas há um lugar de cura e sabedoria onde o silêncio não é omissão, é estratégia. Onde não responder na hora não é fraqueza, é discernimento. Onde o tempo se torna aliado da verdade e não um inimigo da emoção. E esse lugar só é acessível por quem aprendeu a confiar que a voz de Deus é mais eficaz do que qualquer argumento. O silêncio guiado por Deus não é vazio. Ele é cheio de propósito. É nesse espaço que o Espírito Santo age. É ali, entre uma provocação e uma resposta que não foi dada, que o céu pode intervir. É onde o orgulho morre e a humildade floresce, onde o ego cede lugar à sabedoria. Mas para acessar esse lugar é preciso quebrar velhos padrões. É preciso desaprender a pressa de responder. É preciso abrir mão da necessidade de provar algo. É preciso confiar que Deus está vendo, que Ele conhece o coração, que Ele sabe o que foi dito, o que foi feito e o que deve ser curado. E mais, é preciso saber que calar não significa engolir dor, mas oferecer essa dor ao Senhor. É colocar nas mãos de Deus o que a boca queria dizer. É transformar o impulso em oração. É permitir que a resposta venha de cima e não de dentro. Quando você aprende a fazer isso, algo muda. Você não se sente mais refém das suas emoções. Você não se vê mais como vítima das palavras alheias. Você se torna alguém que escolhe edificar, mesmo em silêncio. Porque sabe que Deus fala por você. E mais, Deus age por você. Então, quando a próxima conversa difícil acontecer, respire, ore, silencie. Peça ao Espírito Santo que tome a frente. Porque talvez o maior testemunho da sua fé não esteja nas palavras que você prega, mas naquelas que você escolhe não dizer. E lembre-se, sabedoria é mais do que saber o que dizer. É saber quando dizer. E muitas vezes é saber que não dizer também é uma escolha de fé. Você já parou para pensar no poder das palavras que diz a si mesmo? Aquilo que você murmura em silêncio, quando ninguém está ouvindo. A forma como se trata em pensamentos, a voz que habita dentro do seu coração. Porque muitas vezes não é o que o mundo diz que nos destrói. É o que nós mesmas repetimos dia após dia. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas e se o coração estiver cheio de dor, medo, rejeição e culpas antigas? O que você tem dito para si mesma? Será que você tem se abençoado ou amaldiçoado com a própria boca? Talvez você tenha se acostumado a dizer: eu sou fraca, nunca vou conseguir, ninguém me ama, eu não sou suficiente. Essas frases não são apenas palavras, elas são sementes, e cada vez que são repetidas, criam raízes mais profundas. Fazem morada no coração, moldam sua identidade e limitam sua visão sobre quem você é e sobre quem Deus diz que você é. Mas hoje, Deus te convida a silenciar essas vozes e começar um novo discurso, a se ver com os olhos da fé, a falar como quem crê, como quem sabe que há um propósito maior em tudo o que viveu, a declarar verdades bíblicas, mesmo quando o sentimento diz o contrário. Porque quando você muda a forma como fala com você mesma, você muda tudo. Seu comportamento muda, sua postura muda, sua fé se fortalece. Você começa a se tratar com mais dignidade, mais compaixão, começa a dizer: eu sou amada por Deus, eu sou restaurada, eu sou forte no Senhor, eu sou filha do Altíssimo. Não é autoajuda, é identidade em Cristo, é fé que cura, é verdade que liberta. Porque quando o coração está cheio de Deus, a boca se torna fonte de vida. E aquilo que antes era motivo de dor se transforma em testemunho de cura. Comece a vigiar não só o que você diz para os outros, mas principalmente o que diz para si mesma.
Perceba os pensamentos automáticos. Questione as frases que você repete desde a infância. Reescreva a narrativa. Alinhe sua voz interior com a palavra de Deus, porque no fim, a voz que você mais escuta na vida é a sua. E se essa voz se torna amiga, aliada, consoladora, tudo muda. O mundo lá fora pode continuar duro, mas aqui dentro você encontrará abrigo. Você será colo para si mesma. E a sua boca, cheia da presença de Deus, se tornará fonte de palavras que curam, fortalecem e edificam, inclusive a sua própria vida. Há momentos em que não percebemos, mas estamos profetizando ruína sobre a nossa própria vida. Cada palavra impensada, cada julgamento precipitado, cada murmuração que deixamos escapar, são tijolos que edificam ou destroem. A palavra de Deus em Provérbios 18 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que você tem alimentado com a sua língua? Quando o coração está amargo, a boca transborda acusações, críticas, comparações. Quando o coração está ferido, as palavras vêm cheias de raiva contida, orgulho disfarçado, medo mascarado de defesa. É uma linguagem que fere, mesmo sem intenção, porque quem está em dor, muitas vezes, também transmite dor, mesmo que deseje amor. Mas Deus quer te mostrar que há um outro caminho, que a sua boca pode ser instrumento de bênção, que você pode se tornar uma pessoa que cura com palavras, que consola com o tom da voz, que orienta com sabedoria, que acalma tempestades com mansidão. E que isso começa com uma decisão, a de purificar o coração para transformar o discurso. Comece pedindo ao Espírito Santo que mostre as raízes escondidas que ainda alimentam palavras negativas. Orgulho, rejeição, medo de não ser amada, traição antiga. Quando você olha para dentro com sinceridade, encontra as fontes escondidas que contaminam a sua fala. E quando você entrega isso a Deus, Ele limpa, Ele transforma, Ele coloca palavras novas em sua boca, sentimentos novos no seu peito. A mudança verdadeira não começa no vocabulário, mas no coração. Porque quando o coração está cheio de gratidão, a boca louva. Quando está cheio de perdão, a boca abençoa. Quando está cheio de fé, a boca declara promessas mesmo em meio ao caos. E essa fé, ainda que silenciosa, move montanhas. Talvez você precise hoje se reconciliar com alguém. Talvez precise pedir perdão por palavras ditas no impulso. Talvez precise calar onde antes gritava, ou falar com ternura onde antes se calava por medo. Seja como for, Deus te chama a santificar seus lábios, consagrar sua fala e usar a sua voz como um canal de vida. A palavra certa, no momento certo, pode mudar um destino. Uma declaração feita com fé pode abrir portas. Uma bênção liberada com sinceridade pode restaurar lares. E uma oração sussurrada em silêncio pode ser o começo de uma grande cura. Porque Deus escuta cada palavra que sai da sua boca, e também aquelas que moram em seu coração. Hoje, escolha falar vida. Fale com Deus, fale com amor, fale com sabedoria. E onde antes havia dor, ruídos e mágoas, você verá florescer paz, reconciliação e milagre. Você já percebeu como uma única palavra pode mudar o rumo de um dia? Um elogio inesperado pode levantar alguém que estava à beira de desistir. Uma crítica áspera pode destruir a confiança de quem estava tentando recomeçar. Eu acredito em você pode reacender a fé que já estava morrendo. As palavras têm esse poder, silencioso, mas profundo. Elas são como sementes. Algumas florescem, outras ferem. E por isso, Provérbios insiste tanto na sabedoria ao falar. Não se trata apenas de evitar palavrões ou manter uma fala bonita. Trata-se de consciência, de responsabilidade emocional, de maturidade espiritual.
de entender que o que sai da sua boca tem origem em algo muito mais profundo, no estado da sua alma. Quando você começa a viver com Deus de verdade, algo muda até na forma como você se expressa. A sua fala vai se tornando mais doce, mais leve, mais empática. Você começa a ouvir mais e julgar menos, a pensar antes de falar, a perceber quando o silêncio é mais sábio que a resposta, a evitar conversas que só alimentam fofoca, inveja ou competição. Você escolhe paz em vez de provar razão, e isso é um sinal claro de sabedoria. Talvez você tenha crescido em ambientes em que a fala era sempre arma, palavras usadas para humilhar, para silenciar, para controlar. Talvez você tenha aprendido a se defender gritando, ou a se proteger se calando. E agora, mesmo adulta, ainda repita esses padrões. Não porque queira, mas porque aprendeu assim. Mas Deus está te mostrando que existe outro caminho. Existe uma fala que constrói, que cura, que aproxima, que edifica. E esse caminho começa com uma decisão diária. Senhor, guarda a minha boca, que ela não seja instrumento de dor, mas de amor. Que minha fala seja cheia de luz, mesmo quando o dia estiver escuro. Que minha língua se recuse a amaldiçoar, mesmo quando for tentada. Que eu saiba calar para não ferir, e saiba falar para encorajar. A Bíblia diz que o coração alegre embeleza o rosto, e eu arriscaria dizer que um coração curado embeleza a fala, porque uma pessoa que foi tocada por Deus fala diferente. Ela não precisa gritar para ser ouvida, não precisa humilhar para se afirmar, não precisa vencer debates para se sentir segura. Ela simplesmente fala com verdade, mas com ternura, com firmeza, mas com amor, com fé, mesmo em meio à dor. Hoje talvez tudo que você precise seja isso, um coração mais leve, para que a sua boca seja fonte de vida. Porque quando você muda por dentro, a sua voz muda por fora, e o mundo ao seu redor começa a mudar também. Há um momento em que tudo se aquieta. As vozes de fora já não têm tanta força. As cobranças, as críticas, os julgamentos perdem o eco. E então, em meio a esse silêncio, você começa a ouvir algo diferente. Não é o barulho do mundo. É um sussurro, calmo, profundo, familiar. É Deus falando com você. E sabe o que ele diz? Filha, filho, as palavras que você precisa ouvir, eu mesmo vou te dizer. Porque o mundo pode ter usado palavras duras contra você. Pessoas podem ter te ferido com frases que ainda hoje ecoam na sua mente. Talvez tenham dito que você não é suficiente, que você sempre estraga tudo, que nunca vai mudar. Talvez tenham te silenciado, ou tenham te exposto, ou pior, te ignorado. Mas hoje, Deus te chama para se afastar dessas vozes e se conectar a dele. Porque dele só vem verdade, só vem amor, só vem cura. A boca fala do que está cheio o coração. Mas quando o coração está cheio de palavras de Deus, a boca se torna fonte de vida. Você passa a falar com mais paciência, a encorajar com mais consciência, a acolher com mais empatia, a confrontar com mais sabedoria. E isso é um sinal de que o Espírito Santo está morando em você. Porque a fala muda quando o coração é transformado. Talvez você ainda esteja em processo. Talvez ainda fale de forma reativa, impulsiva ou com amargura. E tudo bem. Deus conhece seu caminho. Ele não exige perfeição, mas entrega. Ele não cobra um vocabulário bonito, mas um coração disposto. E se você se abrir hoje, agora, ele vai começar essa mudança dentro de você. E com o tempo, você vai se surpreender com a maneira como responde às situações. Como escolhe o silêncio em vez do ataque. Como oferece gentileza, mesmo quando não recebe o mesmo. Como suas palavras começam a se tornar bálsamo na vida de quem ouve. A sua boca é uma extensão do seu coração. E o seu coração é uma morada para o Espírito de Deus.
Por isso, não permita que ele se encha de ódio, de mágoa, de rancor, de medo. Permita que ele seja cheio de fé, de esperança, de luz, de confiança. E então, naturalmente, a sua fala será diferente. Não por esforço, mas por essência. Porque é isso que o amor de Deus faz. Ele muda a raiz para que o fruto floresça. Então hoje, antes de terminar essa reflexão, eu te convido a fazer uma oração simples, onde você estiver, em silêncio. Só você e Deus. Peça que Ele entre no seu coração e limpe o que precisa ser limpo, cure o que ainda dói, ilumine o que está escuro, e que, a partir de hoje, suas palavras sejam reflexo dessa cura, dessa fé, dessa nova história que Ele quer escrever com você. Que a sua boca seja fonte de bênção, que suas palavras construam lares, amizades, pontes e recomeços. Que você fale com a força do céu e o amor de quem foi tocado por Deus. E se essa mensagem falou com você, permaneça aqui com a gente. Há muito mais cura, fé, esperança e amor esperando por você. Volte quando precisar e nunca se esqueça, Deus te vê, te ouve e te responde com sabedoria no tempo certo. Essa foi mais uma reflexão feita com muita fé, carinho e intenção. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.